Hoje o tema vai ser uma atualização em sepsis, mas para fazer as apresentações eu vou passar para o nosso amigo colaborador, o nosso amigo cooperado e irmão Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, professor. Bom ver o senhor. Eu que agradeço. Bruno, obrigado aí pela gentileza. Primeiramente, é uma satisfação poder apresentar um grande amigo, né, de forma brilhante. Eu acho que nós vamos ter uma boa, excelente aula hoje, porque toda vez que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, sempre acrescenta, sempre agrega valor. Falar a lista de formação do Cláudio, a gente ia perder um bom tempo da aula, então eu vou ser bem sucinto, tá, Cláudio? Eu acho que é uma forma bem sucinta, porque senão nós vamos ficar tarde, a noite toda aqui, perdendo uma boa oportunidade de ouvir você, sua experiência. Cláudio Piras, cirurgião, especialista pela cirurgia, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, especialista em medicina intensiva pela MIB, professor do departamento de cirurgia da UFES, rotina da UTI geral, ou seja, é um vasto currículo, além de capítulos de livros, instrutor de SLS e outros cursos da MIB, né, Cláudio? Seja bem-vindo, fique à vontade. Tá joia. Marcelo? Pois não? Só para eu entender, como é que vai ser a dinâmica? A gente vai bater papo, você vai perguntar, a gente vai conversar, como é que nós vamos fazer? Eu acho que você poderia conduzir e depois a gente poderia trabalhar alguns tópicos, se for o caso. Porque até a pessoa que me contactou ainda há pouco, ela perguntou se eu ia colocar algum material, né, para ser visual, né, alguma coisa assim. Quando ela conversou comigo, eu imaginei que fosse igual ao podcast que a gente fez aqui em Vitória, onde a gente ia ter algumas perguntas para responder e tudo mais. Assim, seria talvez mais interessante para saber o que é de interesse de falar, né? O assunto sepsis é um assunto extremamente extenso, né? Ele vem lá do diagnóstico no pronto-socorro até as condutas específicas entre tratamento com antimicrobianos, a questão de ventilação, a questão das complicações renais, né? E todas as outras complicações inerentes, né? A reposição de fluidos. Então, assim, o que a gente poderia falar e ficar talvez ou muito assim por alto, né? Ou de repente a gente saber o que seria mais interessante para que a gente comentasse. Aí, se você quiser, então já começar com aquelas, eu vou dizer assim, perguntas ou tópicos que sejam mais de interesse, acho que para mim fica mais fácil. Tá, Cláudio, é uma satisfação. Eu acho que... Ótimo. Vamos embora. Eu acho que, assim, igual você falou, a sepsis é algo muito dinâmico, né? E acho que as diversas áreas da sepsis a gente tem visto que tem tido um movimento muito grande. Primeira coisa que eu gostaria muito, então, acho que você poderia começar a nos dar a sua experiência. A gente tem visto muito a questão dos fluidos, né? Questão de cristalóide e colóide, cada vez mais cristalóide. E dentro dos cristalóides, a gente começou agora a individualizar o tipo de cristalóide. Inicialmente, alguns trabalhos falando das soluções balanceadas, né? Mostrando o benefício em relação à redução da carga de cloro. Agora, um trabalho da New English já não mostrando tanto benefício assim, como nos primeiros trabalhos. E aí, o que você nos fala sobre fluidoterapia, solução balanceada versus solução salina? Isso. Então, vamos lá. Iniciando, realmente, estudos que já têm pouco mais de 3 a 5 anos, começaram a demonstrar a associação de fluidos que têm uma concentração de sódio e cloro alta, né, soro fisiológica 0,9, como responsável, assim como um estudo anterior à solução de Ringer lactato, com associação de inflamação e depois de insuficiência renal.
e já há alguns anos se vem discutindo essa condição de se substituir as soluções cristalóides pelas soluções balanceadas, que elas teoricamente teriam alguma vantagem em relação a essa questão da insuficiência renal, né? E o que a gente percebeu com os últimos estudos, um nacional e um australiano, é que não houve diferença importante nisso. Cláudio, nós não estamos te ouvindo. Cláudio, não estamos ouvindo não, professor. Deixa eu abrir de novo aqui, peraí. E agora? Não ouvimos, assim, agora sim. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Tá, então, recapitulando, até os estudos, o nacional e o australiano foi recebido, para saber onde é que eu parei. Você estava falando da questão do cristalóide, da questão da acidose e insuficiência renal. Tá, então vamos lá. O que se percebeu nesses estudos que não mostraram diferença nenhuma em relação ao cristalóide e, no caso, solução fisiológica, 0,9, e a solução balanceada? É que, graças a Deus, de uns anos para cá, ficou muito clara a nossa conduta de excesso de volume, e o excesso de volume levando a hemodiluição, levando a edema perivascular, levando a diminuição da oferta de oxigênio tecidual, né? A sanguínea é suficiente, mas a tecidual não, por conta desse edema, e a produção de ácido, né? E aí não só a produção do ácido lático, mas também de outros ácidos, né, que são produzidos nessa condição, levando a acidose tubular, levando a disfunção renal, a injúria renal. Como a gente parou de fazer esse excesso de volume, como você citou assim, na sua fala inicial, a gente começou a individualizar um pouco a reposição de volume e evitar o excesso, e cumprir metas mais rígidas, né, de reposição volêmica. Esses estudos não conseguiram mostrar toda aquela lesão que era comum quando a gente usava mais de 30, às vezes mais de 50 ml por quilo de peso na reposição volêmica. Então, esses estudos, de uma maneira ou outra, foram prejudicados porque não se fez aquela chamada excesso de um lado e falta do outro para poder mostrar um benefício. Então, os estudos foram mais honestos e, realmente, o problema maior hoje é excesso de volume, aquela tentativa de atingir metas pensando mais em responsividade a fluido do que efetivamente a necessidade de fluido, né? E falta de uma monitoração, às vezes um pouco mais sofisticada, para que a gente realmente evite o excesso. Então, não é só o cristalóide, obviamente, né, que foi estudado nesses últimos anos, mas também a utilização de colóides, né? Alguns colóides foram retirados de mercados internacionais pela mesma condição de produção de lesão renal, como os amidos, outros com algumas complicações já conhecidas, e sobrou para a gente, que já é feito há muitos anos, por muitos serviços de ponta, a solução de albumina 4%. Aqui, nos Estados Unidos, é 5%. Então, essa solução tem mostrado uma vantagem de expansão plasmática com menores volumes, e isso tem ido e voltado em relação à sepse, né? Porque, além da questão da reposição volêmica, na sepse a gente tem já uma disfunção endotelial, que é agravada ou não por essa hemodiluição, mas que, por si só, já lesa
a microcirculação e já leva a essas alterações de microcirculação e de oferta e consumo de oxigênio de substrato nos tecidos do corpo, levando às disfunções múltiplas orgânicas. Então, a opinião minha hoje é, mesmo os cristalóides, de forma judiciosa, evitando excesso e utilizando uma boa monitoração para efetivamente reconhecer a necessidade ou não de volume, tem evitado isso. E o que a gente tem visto na prática, mesmo com aquele grupo dos pacientes de COVID, que ficaram menos hidratados, que o balanço positivo não foi permitido, esses pacientes evoluíram melhor e com menos disfunção renal. E hoje, na UTI, nos pacientes não COVID, mas sépticos, a gente percebe que a quantidade de pacientes que evolui para insuficiência renal aguda com necessidade de hemodiálise tem caído vertiginosamente. Perfeito, Cláudio, muito bom. Até porque cada vez mais se fala do glicocálise, né? A disfunção do glicocálise arterial, que além da sepse, a sobrecarga hídrica seria uma das causas dessa disfunção e aumento de permeabilidade, né? Então, isso é interessante porque a gente não tinha ideia como que um frasco de soro, apesar de ser terapêutico, pode não ser tão inóculo, né? E aproveitando isso, eu queria introduzir a próxima questão, porque isso nos faz pensar que soro tem que ser visto igual remédio. Tem que ter dose, Sim. frequência, início, meio e fim. E é uma coisa interessante que, apesar da Sovares ter falado que todo paciente séptico, choque séptico, deveria iniciar com 30 ml por quilo, isso já tem, devido a essas novas teorias, sendo questionado porque já viu que 50% dos pacientes, quando estão sépticos, já não são fluido responsivo inicialmente. Já não precisaria daquela primeira fase da reanimação. Sim. Na sua prática, como que você tem feito essa avaliação da fluido-responsividade? Claro, nós sabemos o delta-PP, mas sabemos a limitação do delta-PP, o paciente tem que estar sedado, ventilando. Ou seja, na prática, desde o paciente mais simples, mais complexo, como você tem se guiado para otimizar essa fluidoterapia para evitar o excesso e conseguir fazer o menor benefício? Sim. Aí eu vou voltar um pouquinho no que você falou do glicocálise, porque realmente é uma coisa interessante e que, para muita gente, isso aí é simplesmente um dado teórico. Na verdade, não. Ele não é teórico e esse glicocálise ele é lesado na sepse e é muito mais lesado quando você permite uma hemodiluição onde a sua densidade capilar funcional, que hoje é medida, né? Existe um trabalho de 2018 do Debacker, lá do Erasmus, né? Em Bruxelas, que mostrou que a elevação da densidade capilar funcional é um fator de aumento de mortalidade e prognóstico importante. E o que seria essa lesão endotelial decorrente vamos dizer assim, da ação do glicocálise? O glicocálise nada mais é do que uma substância, desculpe, é uma parte do endotélio que tem contatos que, quando encontram a plaqueta, que é a principal responsável pelo envio de mensagens adequadas para o endotélio, quando a plaqueta, numa condição de hemodiluição, não margeia adequadamente e não tem esse contato entre a parede da plaqueta e o glicocálise do endotélio, o endotélio entende que existe uma alteração vascular importante e gera a liberação de substâncias vasodilatadoras, entre outras tantas. O que aumenta a permeabilidade capilar, aumenta, vamos dizer assim, a capacitância desses vasos e leva à hipotensão. Então, muitas vezes, essa reposição volêmica excessiva ele gera mais vasodilatação e mais hipotensão
do que se você não fizesse. Então, é uma coisa que tem que se pensar em algum tempo, a gente começar a medir e avaliar a densidade capilar funcional. Como essas coisas não são frequentes, e mesmo assim em hospitais maiores, aqui em Vitória e outros centros, né, do Espírito Santo, a monitoração invasiva ela é pouco utilizada. Se você tem como usar monitores de contorno de pulso, que já usei em alguns hospitais, mas hoje no hospital que eu estou, no e a gente não tem, a gente pode ver o índice cardíaco, o PPV, né? Pode ver o índice cardíaco como índice, como débito cardíaco, pode ver a resposta, volume, pode medir essa condição em que existe uma variação desse contorno de pulso que poderia ser melhorada através de volume ou não. E uma das que você falou, que é delta-PP, é uma condição um pouco mais fácil de ser feita, assim como a elevação dos membros, né? Mas que, como você também já introduziu, ela depende de determinadas situações. Então, por exemplo, delta-PP hoje ela é feita nos pacientes em ventilação mecânica. Do passado para os tempos mais atuais, houve uma certa modificação em termos de volume corrente, que antes eram 500 ml, né, com o ventilador com PIP que tinha que ser baixa, né? Ele passou agora a gente poder manter uma PIP independente de tudo, mas em média 5. O volume corrente passou a ser 6 ml de peso, não mais do que 8. Continua não poder ter arritmias, né? E basicamente é o quê? No momento que o ventilador coloca uma quantidade de ar dentro do pulmão e aumenta a pressão transtorácica, essa diminuição do retorno venoso diminui a onda de pulso, e a variação dessa onda de pulso, maior do que 11 a 13, dependendo de algumas variáveis, vão te dizer que esse paciente é responsivo ou precisa de volume. Aí é que entra o grande problema, que já foi bem discutido nesses últimos anos todos, que as variáveis estáticas hemodinâmicas não são muito boas, as variáveis dinâmicas é que são melhores, mas, na maioria das vezes, elas continuam mostrando responsividade, mesmo com valores abaixo daqueles que a gente gostaria de ter o paciente. Então, hoje, essa questão ultrapassou um pouquinho o delta-PP, né? A PPV, SVV, né? Todos esses índices cardíacos, e começou a margear um pouquinho a questão da água pulmonar, condição cardíaca de contratilidade, volume diastólico final, né? E uma série de outros fatores que podem ser vistos pelo eco, né? À beira de leito, e que trazem algumas outras variáveis para esse diagnóstico, essa condição. Lembrando até que hoje sabe-se que o paciente com sepse e choque séptico costuma ter uma adaptação cardíaca com dilatação das cavidades direitas, né? E que costuma, às vezes, ter um aumento da resistência vascular pulmonar com aumento da pressão de artéria pulmonar. Então, todas essas variáveis hoje, do ponto de vista de avaliação desse débito cardíaco, são importantes, mas não estão em todos os lugares. E, por vezes, a gente acaba sendo obrigado a utilizar PVC, utilizar coisas como lactato, o gap de CO2, né? E esses indicadores para tentar imaginar se a oferta de oxigênio, o consumo de oxigênio foram adequados para a demanda metabólica, e, com isso,
que o tecido está recebendo perfusão suficiente para sua sustentação e evitando, assim, a morte celular por apoptose ou por necrose, né? Então, basicamente, o que a gente tem feito hoje, quando tem, é contorno de pulso, né? O AV1000 para ver edema pulmonar, ver a condição cardíaca, e o eco para ver contratilidade, enchimento ventricular, né? E medida de pressão de artéria pulmonar. Cláudio, você colocou uma fala muito interessante da PVC. PVC, né? A gente fala da PVC, mas às vezes é o que nós temos na beira do leito. Mas eu tenho visto a PVC hoje também com outros olhos, porque cada vez mais a gente tem visto a parte da congestão venosa como uma causa de disfunção de órgãos, né? Levando a insuficiência hepática, disfunção renal. Então, tem uma ideia dessa congestão venosa também, né? Ontem eu estava lendo até um artigo interessante, onde ele fala dos volumes de fluidos extravascular, e a gente deveria entender aonde está esse excesso, está no interstício, na artéria ou nas veias, especialmente falando para cá das congestões venosas. O que você fala da gente hoje em relação de congestão venosa e disfunção de múltiplos órgãos, que também está relacionada com fluidoterapia? Eu concordo 100% com você, porque foi uma coisa que eu aprendi agora com a tal da pandemia, quando eu comecei a fazer rotina em uma UTI de Covid, comecei a perceber uma coisa que eu sempre achei importante, que o balanço hídrico positivo dos primeiros 3 dias desses pacientes ultrapassavam, às vezes, 9, 10 litros. E a gente não tem esse costume. Deu um balanço positivo de 2.300. Tá bom, mas 3 dias atrás foi 3, 2 dias atrás foi 2.800, e a gente já está aí com 9 litros de positivo. Isso daí foi, para mim, o maior aprendizado dessa época, quando a gente percebeu que o paciente recebia volume, não tinha débito urinário suficiente, não tinha injúria ainda renal, estava injúria 1, e quando a gente baixava essa volemia através de uso de diurético, às vezes com a forma mais insistente, esses pacientes, quando começavam o balanço negativo e chegavam numa condição de perder pelo menos 70%, 80% desse ganho positivo, eles melhoravam a função renal, a bilirrubina, quando estava elevada, caía, e esses pacientes tinham uma evolução muito melhor, muito, mas muito melhor. E aí, nesse ponto, você falou da PVC, por isso que eu digo que, às vezes, é o que a gente tem e sabendo usar, né? Porque o problema são os dados que você tem serem analisados adequadamente para surtir efeito em benefício do doente. Então, quando a gente pega um paciente que é jovem, não tem disfunção cardíaca que se pense, e ele começa a apresentar PVCs de 16, 18, esse cara está hipervolêmico. Mas você olha lá, a cava está colapsando 50%. Tudo bem, estudo de 2, 3 anos atrás mostrou que colapsabilidade de cava não serve para nada a não ser nos extremos. Ou está fechando a cava completamente, precisa de volume, ou ela está aberta demais e precisa tirar volume. No meio desse troço todo, o indivíduo pode ter colapsabilidade de 50%, 60%, 30%, 40% e já ter volume suficiente. Agora, é uma coisa interessante, aquilo que todo mundo já sabe, né? Complacência é uma coisa que toda estrutura tem. Vaso, pulmão, alvéolo, né? Tudo tem complacência. Quando o volume naquele contingente passa a ser para aquela complacência maior, ele gera pressão maior. Então, pressões ainda são dados importantes para a gente acompanhar em qualquer tipo de paciente. E você citou a questão de que hoje não se faz, talvez, os 30 ml. Uma das coisas que a revisão de 2021 da Survive Sepsis Campaign deixou claro é que, se você
tem um paciente com disfunção orgânica, infecção presente ou presumida, fortemente presumida, esse paciente não precisa de volume. Mas se ele tem choque, se ele tem hipotensão, aí é provável que para você usar menos droga, você possa usar algum volume. Aí eles chegaram ao tal dos 30 de novo, 30 ml de peso, mas só naquele paciente que está em choque. E uma coisa que eu vou me permitir falar, mas que, teoricamente, é uma coisa que lá fora se pensa, mas aqui dentro, pela Anvisa e uma série de outras, né, outros pensamentos e publicações e tudo mais, não é aceita, que lá fora o principal expansor plasmático que se tem usado nesses pacientes em choque séptico foi a reposição de plasma. E isso é uma coisa que, pela Anvisa, é proscrita da nossa medicina. Plasma não pode ser usado como expansor plasmático. Mas na Europa faz, nos Estados Unidos estão fazendo. Por quê? Porque é a única coisa que tem viscosidade normal. E a viscosidade associada à concentração de hemácias, que acima de 7 é suficiente, geram uma densidade. E essa associação de viscosidade e densidade com volume adequado melhora a reologia vascular, passa as hemácias pela micocirculação de forma mais adequada, o contato das hemácias, a deformidade das hemácias passa a ser mais regular e o oxigênio é passado com mais facilidade para o interstício e daí para os tecidos, e a expansão plasmática com volumes menores e densidades, viscosidades maiores, tem mostrado diferença em morbimortalidade em estudos lá fora, que ainda não se transformaram numa condição de você poder dizer que tem evidência científica forte, né? Mas já mostra essa questão de que reposição de cristalóides simplesmente por protocolos, ela não é adequada para a nossa individualização dos pacientes sépticos, em especial os pacientes em choque séptico, né? Muito bom, Cláudio, obrigado. E fluido sempre leva a droga vasoativa, né? Sim. Acho que dopamina a gente já está bem claro que está proscrito, né? Uhum. Até um belo dia que alguém lança um trabalho, né? Mas noradrenalina. Mas agora, cada vez mais, tem surgido o conceito de poupadores de drogas simpatomiméticas, né? Aí já Sim. tem a vasopressina, já estão querendo lançar os inibidores da angiotensina, os angiotensina 2. Sim. Como que você trabalha essa relação noradrenalina, vasopressina, depois de um paciente bem restabelecido volemicamente e otimizado, né? Como que você faz essa organização? Inclusive, hoje é terça, amanhã nós vamos ter um artigo que foi publicado agora em 2022 no Intensive Care, exatamente para falar sobre essas drogas e o time de uso, né? Mas eu vou falar assim, o que eu penso, a minha experiência em relação a isso. A vinda da vasopressina para se associar à noradrenalina foi o primeiro passo que a Survive Septic Campaign deu para facilitar a vida do paciente. Estudos bem mais antigos mostraram que a noradrenalina se mostrou eficaz em melhorar a perfusão esplâncnica, a perfusão renal, melhorar a circulação periférica, que era muito bom e tudo mais. Mas todos viram, e depois comprovaram, através de estudos, que em doses maiores que 0,5, em especial maiores que 2 microgramas por quilo por minuto, eram desastrosas. Acima de 0,5 já mostravam uma grande possibilidade de complicações, e acima de 2
uma relação de mortalidade que foi até vista há uns 20 anos atrás por um colega nosso de Minas, que fez uma tese de doutorado, mostrando a relação mortalidade com doses de noradrenalina, e a mortalidade dele acima de 2,0 chegou aos 100%. Por quê? Porque a vasoconstrição é tão intensa que você mantém pressão, mas não tem mais perfusão. E pensando nisso, a divisão de tarefas, né, entre a noradrenalina e a vasopressina, que foi a primeira ideia, né, que o pessoal teve em relação a Surviving, chegou agora em 2021 com um contexto que eu cheguei a ver num congresso americano, já se vão 11 anos, em que um palestrante foi lá falar 20 minutos para gerar uma confusão unânime na plateia, com a pergunta: por que não 60 milímetros de mercúrio em vez de 65 milímetros de mercúrio para pressão mínima? E aquilo ficou no ar, foi uma confusão enorme, e hoje ninguém quer que seja 60, mas com certeza não pode ser menos de 60. Mas ninguém quer mais do que 65. E hoje um conceito de até 65, para quê? Para poupar droga vasoativa, porque menos droga, mais sobrevida. E o que a gente tem, pelo menos na minha cabeça, tem feito, porque não ficou muito claro na Survive CS Campaign. Se você chega a 0,5, é melhor você fazer uma outra droga para não subir a noradrenalina. Vai para a vasopressina. Qual a droga? A droga que eles colocam lá, 4 unidades por hora, está de bom tamanho, vão botar ali para correr, é a que a gente vai fazer, que parece ser segura, tranquila e tem bom resultado. Você fez isso e a noradrenalina começou a ser diminuída, eu ainda acho que se a vasopressina entrou para ajudar a noradrenalina, ela sai primeiro e a nora sai depois. É uma questão que eu penso assim, não tem nada definido na literatura, mas é uma questão que faz sentido para mim. Mas, normalmente, o que acontece? Você entra com a vasopressina, a noradrenalina continua subindo, 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 até um determinado momento que você consegue diminuir ou evitar ou tratar ou retirar a causa que está levando a essa vasodilatação. E a gente já sabe hoje que não é só o antibiótico, não é só matar a bactéria. A gente já viu a questão da reposição de fluidos, a questão, né, do endotélio, né, todas essas outras coisas que foram faladas. Então, o paciente em choque séptico é um paciente com múltiplas condições que têm que ser tratadas, e o resultado da compensação de todas essas alterações é a regressão do choque e o paciente evolui para uma condição de cura, vamos dizer assim. É lógico que essa cura é relativa, porque todos sabem das sequelas que existem do paciente séptico, em especial os que foram para ventilação mecânica, né, como as lesões musculares e neurais periféricas, né, o polineuropata da UTI, e também de disfunções cognitivas, né, de chances de novas infecções, né, e uma série de outras coisas. Então, o que a gente vê hoje, pelo menos no meu entendimento, precisou de droga vasoativa, faz-se ou não, né, dependendo de cada protocolo, cada serviço e de cada cabeça, aos 30 ml de peso, faz a noradrenalina, quando ela começa a ser ascendente, vai para a associação com vasopressina, quando as condições que estão levando a essa alteração são controladas, a pressão começa a subir, você começa a regredir a noradrenalina, e quando ela chega no limite abaixo de 0,5, a gente desmama a vasopressina, retira e tenta tirar a noradrenalina o mais rápido possível. Então, basicamente, esse é assim, o meu pensamento. Para complementar as drogas, hoje existe a necessidade de se ter certeza que esse paciente em uso de noradrenalina não tem uma disfunção miocárdica que necessite de uma associação de uma droga que
seja cardiotônica, né? Então, ainda se faz dobutamina em alguns casos, mas são selecionados e tem que ter o diagnóstico. E as outras drogas cardiotônicas, elas ficaram um pouco em desuso porque não mostraram uma melhoria muito grande na recuperação miocárdica, né? Então, basicamente, o que a gente hoje tem por um lado, você fazer o cardiotônico, né? E se ele não for efetivo, se quiser uma droga que seja mais cardiotônica ainda e que tenha também efeitos vasopressores, seria a associação com adrenalina, que são casos também muito excepcionais. E não vou me permitir ainda, né, a não ser que você provoque, a questão do uso de corticoides, né? A bola está com você agora. Sim, nós estamos construindo um raciocínio. É claro que, se deixar, nós vamos provocar, porque a intenção é essa mesmo. E aí, a droga está em ascensão, e aí vem aquela suspeita. Tem uma ciência suprarrenal relativa? Uhum. E aí? E aí é uma questão... vou brincar um pouco, que você conhece também, é um amigo nosso de longa data, mora no Rio de Janeiro, o Flávio Naco. O Flávio Naco, ele é um defensor de corticoides. Eu brinco com ele, eu falo assim, poxa, se a gente deixar, você toma no café, né? Joga lá umas 2 ampolas e fica tomando corticoide no café, porque ele realmente defende muito e não é o único, né? Muita gente defende essa condição. O problema é que o corticoide ainda é uma dúvida, porque estudos vêm para mostrar que ele não faz nada e outros vêm para mostrar que ele faz alguma coisa. Desde o início, lá, né, 2001, quando eles efetivamente mostraram o primeiro benefício, mas tinha que medir cortisol para saber se era responsivo, né, responsivo, aquela coisa toda. Depois de chegar à conclusão que não tinha que fazer nada disso, era fazer. Depois disseram que não tinha nenhuma vantagem e tem os efeitos também que não são benéficos, né? Não só a retenção só de água, mas também a diminuição da imunidade. O fato é que virou mais uma questão de corrente, né? Então, tem alguns que fazem em todos e tem outros que não fazem nenhum, mas, objetivamente, pensando em literatura, se você tem uma ascensão nas primeiras 24, talvez 48 horas, importante, com doses altas, e que isso deveria ser evitado, o uso de corticosteroide, nesse momento, é recomendado pela Survive SEP Campaign. Então, se você começou a achar que já fez a noradrenalina, já entrou com a vasopressina, já viu que não tem necessidade de dobutamina e está aumentando a necessidade, aumentando esse paciente, ficando com pressões cada vez mais próximas de 60, mesmo com as ampliações da dose de noradrenalina, tem que se pensar realmente na questão de uma possibilidade de que esse paciente precisaria de algo para melhorar a resposta a catecolaminas. E, falando em resposta a catecolaminas, a gente tem que lembrar que muitos desses pacientes estão em ventilação mecânica, fazem SARA, e uma das principais alterações das catecolaminas ocorre quando você tem acidose. E essas acidoses respiratórias são um fator muito importante e que tem que ser lembrados, não só o corticoide. Mas, de qualquer forma, o que se tem de corticoide interessante, pelo menos desses últimos 5 a 7 anos, é que a nossa capacidade de produção de suprarrenal é em torno de equivalentes à hidrocortisona, 200 miligramas. Então, a quantidade que a nossa suprarrenal costuma produzir diariamente. A gente sabe que, com a demanda metabólica aumentada, você pode dobrar essa necessidade. E talvez isso seja, porque não está explicado em lugar nenhum, seja a recomendação dos 200, né, que no passado era 200 a 300, dos 200 miligramas de hidrocortisona que a gente estaria fazendo nesses pacientes. Lógico, pensando em hidrocortisona,
porque ela tem ação glico e mineralocorticoide, e seria a droga que provavelmente teria um efeito mais adequado. E um estudo que foi feito nesse período, entre 5 e 7 anos atrás, mostrou que muitos pacientes que não responderam a catecolaminas, a COD 200 miligramas em 24 horas, responderam a 400, mostrando que provavelmente a demanda metabólica era maior do que aquela que a nossa suprarrenal poderia fazer, e a questão de relatividade não está na capacidade de produção, ela não está bloqueada, ela está na capacidade de produção suficiente para a demanda metabólica. Então, é uma coisa que ainda está em aberto, eu não vejo assim, uma condição que tem que ser evitada, não, muito pelo contrário, eu praticamente não uso, mas eu não rejeito a utilização quando o paciente está lá no plantão e fala, poxa, já fiz tudo e o paciente está subindo a nora, estou preocupado, daqui a pouco faz arritmia, daqui a pouco, né, fecha rim e e aí ele faz, eu acho que é uma possibilidade. Eu até hoje ainda tenho uma certa dúvida em relação a como fazer, porque intermitente parece ser tão bom quanto contínuo. Contínuo significa mais volume, mas você pode concentrar. É só botar em bomba de infusão. E fazer intermitente 200, eu acho que no nosso meio é uma despesa desnecessária. Você joga 4 ampolas fora de 100 para fazer 50 cada vez, porque ninguém segura uma seringa 6 horas para fazer o resto da solução. E, por isso, eu costumava fazer intermitente 100 de 8 em 8 horas, lembrando dessa questão que nada diz que 300 é maléfico para o doente, assim como ninguém sabe se 400 vai ser benéfico ou alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, seja contínuo em 24 horas 200, ou intermitente 50, ou intermitente 100, fazendo 300, são coisas possíveis que nenhuma delas foi ainda publicada como uma condição de você evitar ou não fazer, né? Então, acho que, em termos de corticoide, é uma questão mais de gosto e de momento. E o momento, a Survive já deixou claro. Subindo nora nas primeiras 24, 48 horas, faz, e isso tem mostrado, a prática tem mostrado que diminui a ascensão e consegue, às vezes, diminuir a dose de noradrenalina nesses pacientes. Cláudio, aí você tocou num assunto interessante. Fazemos hidrocortisona porque tem efeito glico e mineralocorticoide. Teve um artigo de 2000 da Anesthesiology falando sobre a disfunção mineralocorticoide no paciente crítico. E aí, depois, logo, a New England lançou um trabalho falando que o glicocorticoide na sepsis não tinha benefício na mortalidade, mas quando você associava glicocorticoide com fluidocortisona, melhorava e reduzia a mortalidade. O que você acha da associação do hidrocortisona com a fluidocortisona nos pacientes críticos, pensando nesse efeito também mineralocorticoide, já que a suprarrenal, a zona do córtex, nós temos a glomerulosa, tem várias, né? E desse efeito essa condição. Espera aí. Tá. Essa condição, ela realmente já foi bastante citada na literatura. A gente entende que ela seria suficiente, mas existe momentos que a dúvida se faz, e eu vou dizer qual é o momento que, para mim, essa dúvida passa a ser importante. Muitos pacientes sépticos que ficam inflamados crônicos, que os leucócitos não caem de 14, 15, 17 mil, mas com 2 bastões, sem febre, e que desmama com muita dificuldade. São pacientes assim que você fala assim, poxa, não estou satisfeito, vou tirar o antibiótico, porque eu sei que eu tratei
já foi mais de 10 dias, às vezes, ou 7 a 10 dias, as hemoculturas negativas, e você resolve tirar. Aí, o que acontece? Começa a desmamar a noradrenalina, ele chega em 0,02 microgramas por quilo por minuto. Vamos lá, o pessoal gosta muito de falar em quantos ml hora, né? Então, lá numa solução, vamos botar com 4 ampolas, o indivíduo está lá com 3 ml hora. Aí, você baixa para 2. A pressão dele, que estava em 11/7, né? Começa a cair e vai para 6/3. Aí o indivíduo vai e volta para 3. Aí amanhã está em 4. Aí você, não, desmama esse troço. Aí consegue ir para 2. Aí você coloca 1 e ele cai para 60, 50. Bom, esses primeiros pacientes que a gente teve assim, a gente penou muito tempo, eles chegaram a ficar... Teve paciente que ficou 2 meses com noradrenalina 0,02, 0,03, e a gente não conseguia tirar. Era tirar e dava essa confusão. Aí, como alguns eram pacientes de TCE, isso aí é uma disfunção do sistema nervoso autônomo, desautonomia, não sei o quê, não sei o que lá, começamos até a tratar esses caras com beta-bloqueador e outras coisas mais que muita gente fica desesperado quando a gente faz, porque às vezes estão, inclusive, bradicárdios, mas aí a gente começou a resolver olhar para o doente. E agora, eu estou até com um lá no EUI, que está com 2 ml, a gente segurou porque ele teve uma lesão medular por tiro, e está lá 2, 3, 4, às vezes 5, volta para 2, vai para 3, e ele teve que retirar o projetil e fazer uma nova correção da medula, da coluna cervical, e aí a gente deixou para no pós-operatório não ter nenhuma complicação. Mas a gente vai começar esse processo. O que a gente começou a ver e fazer, inclusive num que teve alta a semana retrasada? A gente baixa ou tira. Mas quando vai, vamos lá, de 3 para 2 e ele vai para 60/40, a gente coloca ele 40 graus, dá alguma coisa para ele fazer com as mãos, ou alguma atividade, ou entra toda hora para perguntar, acorda ele para saber se está tudo certo. E esse paciente tem nível de consciência adequado, frequência cardíaca adequada, mantém a diurese, mas está com 60/40. Normalmente, esses pacientes que são inflamados crônicos, eles estão desnutridos, por mais que a gente dê sobrecarga até, às vezes, de caloria e põe 1,5 grama ou mais de proteína nele por quilo, esse paciente está magro, esse paciente dá uma sensação para a gente que ele não vai conseguir se ventilar sozinho, aquela confusão toda. E aí a gente tira e fica olhando ele clinicamente. Aí daqui a pouco, de 2 vai para 1, ele continua hipotenso, passa 1 hora, 2 horas, 4 horas, aí ele melhora um pouquinho a pressão arterial, está tudo muito bem, deixa passar a noite, passou a noite bem, no dia seguinte vai lá e fecha esse troço. No idoso é mais difícil, mas nos mais jovens é mais fácil. A gente, em 10 dias, 14 dias, fazendo esse desmame de 1, depois deu alguma alteração, sobe 1, mas deixa ele hipotenso e vai baixando, a gente consegue. E aí, eu não consegui ainda uma literatura para me convencer, assim, para corroborar o meu convencimento. Eu acho que, da mesma forma que a gente tem na questão do uso do corticoide para melhorar a condição desses pacientes, no momento em que você usa uma noradrenalina, que a gente sabe que é uma substância endógena nossa, né, que tem nas terminações nervosas, e você começa a produzir uma oferta além daquela, às vezes até que o paciente precisa, me dá uma sensação, Marcelo, que a gente está fazendo igual a supressão de suprarrenal quando dá corticóide por muito tempo. E depois tem que fazer aquele desmame tão lento e progressivo para não ter complicação. Então,
começou a me passar pela cabeça essa condição de que talvez o excesso de noradrenalina que a gente usa para manter uma pressão arterial com PAM de 80, 85, para ver sistólica de 14, 13, e deixa esse paciente noites e mais noites tomando excesso de noradrenalina, em vez de deixar ele ficar entre 60 e 65, como preconiza atualmente a Surviving, facilita a possibilidade do indivíduo começar a parar de produzir a noradrenalina endógena para utilizar aquela que você está oferecendo. Porque é interessante como esses pacientes levam tempo, mas você fazendo um desmame de obrigar o organismo a se resolver, porque ele não perde nível de consciência, ele não faz taquicardia, fica hipotenso, não para de urinar e, no máximo, 24 horas depois, ele está com a mesma pressão de ontem, com a metade da noradrenalina, que ontem teria feito um valor que o pessoal pensou que o paciente estava chocando, né? Então, isso é outra coisa que eu ainda quero achar um artigo que corrobore esse pensamento. Eu acho que a gente está fazendo feedback negativo por excesso de uso de noradrenalina, tentando manter uma pressão arterial nos pacientes, além daquela necessária para permitir perfusão adequada tecidual. Cláudio, eu acho que a gente vai ter essa resposta quando a gente começar a usar mais vasopressina, mais agonista dos receptores de angiotensina 2, que vão ser poupadores de catecolaminas, né? Eu acho que a gente vai ter essa ideia melhor, né? Que eu ainda não tenho experiência com isso, mas com certeza a angiotensina 2 é uma droga que eu estou esperando com muita vontade de usar. É desses efeitos imunomoduladores da catecolamina que tem excesso no organismo no paciente séptico. A gente só está aumentando ainda mais os níveis. Cláudio, aqui, agora a gente tem que ser bem rápido, porque a lista de perguntas é grande. Então vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Para encerrar esse lado aqui, você falou da acidemia, fantástico. A Survive Sepsis de 2021 já fala que o paciente com insuficiência renal poderia ser beneficiar de uso de bicarbonato. Tem um trabalho no Lancet muito interessante, 2018, muito interessante, que ele fala que os pacientes que tiveram, nas primeiras 24 horas, o pH tratado de abaixo de 7,2, desde que não seja acidose respiratória, acidose metabólica, independente de origem de hiperlactemia ou não, mas que além das otimização hemodinâmica, que receberam e trouxeram esse pH de 7,2 para baixo, para em torno de 7,3, tiveram menos lesão renal aguda, menos terapia e reposição de diálise, e naqueles que tinham insuficiência renal, melhor sobrevida. Então, de uma forma bem objetiva, bicarbonato. Nós vamos ouvir falar daqui a pouco da dopamina também, ou isso é só fogo de palha? Você não podia ter feito essa pergunta, porque você é nefrologista. Então, você tem viés. Você tem viés. É claro. Eu sou um cara que eu detesto bicarbonato. Mas lesão eu sei disso. Renal, eu guardei essa pergunta para você. Injúria renal tipo 1 faz bicarbonato. Eu estou fazendo, todo mundo está fazendo. A gente entendeu que a acidose tubular decorrente daquelas acidoses todas que a gente comentou lá no comecinho são importantes, e assim como eu ainda, apesar de que com 5.000, 7.000 talvez não precise, tem gente brigando para não fazer, assim como a rabdomiólise, nós temos feito, e isso tem evitado, mas assim, enormemente os pacientes de irem. Não deixa de subir a ureia e a creatinina. Elas sobem, mas elas sobem por 2 dias, no máximo 3, e começam a cair, e ele não perde o débito urinário e não vai para a diálise. O pessoal daqui já está desesperado. Do meu lado, os 10 doentes meus do A2, do lado eu, só fizeram diálise nos pacientes que já tinham hemodiálise e vieram para a UTI, porque os que chegaram lá com trauma, politrauma, seja lá esmagamento, rabdomiólise, seja lá o que for, começou a diminuir o débito urinário
aumentou aqueles 30%, 50% no valor da creatinina, caracterizou injúria renal primária, ponto, vai para isso. E eu não vou entrar na questão, mas acho que também você não deveria perguntar, mas a diálise venovenosa contínua pelo Prisma tem sido usado por alguns, agora num passado recente, e alguns começaram a dizer que isso melhorou muito a questão da hipotensão e tudo mais. Mas isso também não tem evidência na literatura, mas é uma maneira também de você fazer o quê? Melhorar essa condição. E já que você não perguntou, mas vai perguntar, então já vou responder. Outra coisa que foi muito benéfica, talvez mais do que o bicarbonato, é a albumina. A reposição de albumina na injúria renal 1 modificou completamente essa relação de lesão e necessidade de hemodiálise. Então, a gente tem feito expansão plasmática com albumina, né? Não precisa ficar fazendo, faz albumina aí, um frasco a cada tantas horas, a gente pega, faz uma solução, usa como expansor plasmático, usa um pouquinho de bicarbonato quando começa a perceber que o paciente está evoluindo realmente para essa condição. Na maioria das vezes, esses nossos pacientes têm CPK acima de 5.000 e a gente hidrata parciosamente, né? Apesar de que a gente sabe que para a rabdomiólise volume é o que precisa fazer, a gente não ter feito mais aqueles 10 a 15 ml por quilo por hora, e os pacientes estão mantendo diurese, estão melhorando muito a disfunção renal nas primeiras 72 horas. Manda outra. Cláudio, legal. E a questão da diálise realmente é uma outra seara, que aí acho que depois a gente poderia, em outro momento, fazer esses comentários. Procalcitonina. Procalcitonina, no início, pensava-se muito para iniciar antibiótico. A Suvarcés veio considerando agora para término de antibiótico. E, ao mesmo tempo, aconselhando menor tempo possível de antibiótico, ou seja, fazendo um crivo em torno de 7 dias, a ideia de se deveria manter ou não. Vamos fala um pouquinho sobre a sua experiência de rastreio de infecção, procalcitonina e antibioterapia. É interessante que a Suvarcés até colocou que o antibiótico, de vez ser a primeira hora, poderia ser estendido até a terceira hora, se caso tivesse dúvida sobre se é infeccioso ou não, justamente para evitar infecções multi-R's. Vamos lá. Bom, o que eu tenho para dizer é muito simples. A gente não usa quase nunca procalcitonina. Além de cara, acho que é quase R$ 1.700 um exame desse, muitos e muitos estudos têm mostrado que, comparando o indivíduo que tira o antibiótico quando acha que clinicamente está bem e aquele que tira depois de fazer procalcitonina, não houve diferença. Então, procalcitonina é para casos extremamente duvidosos. Para você usar a procalcitonina para dizer que tem infecção, ela é melhor que a proteína C reativa, mas ela ainda é falha. Então, ela tem mais associação com infecção, mas se é presumido, acho que hoje, usando a prática como argumento, você faz na primeira hora, né? E depois, se você não conseguir foco ou não conseguir caracterizar definitivamente a infecção, você suspende precocemente antibiótico. Parece que essa tendência, na prática, é a melhor. Se você tem um paciente que chegou para você e o pessoal fala assim, mas tem que ser na primeira hora, mas tem trabalho que mostra até 3 ou 6 horas, o que a gente tem para falar, desde aquele trabalho que mostrou que a cada hora sem antibiótico aumentava 7,6 a mortalidade, isso já vão mais de 15 anos, o que você percebe hoje é que é muito difícil você dizer o que é a primeira hora. Porque eu posso pegar um paciente que foi encontrado em casa, DPOC, infectado, há 3, 4 dias tossindo, com febre, agora está desorientado, desidratado. Esse cara não vai tomar o antibiótico na primeira hora, está tomando as primeiras 48 horas, 72 horas. Agora, o paciente se sentiu mal, sentiu
dor no peito, falta de ar, tossiu um pouco, foi para o hospital, chegou lá, fez um raio-x, tinha um infiltrado e, né, fez os outros exames e chegou à conclusão é uma sepse que tem alguma disfunção, seja lá sistema nervoso central, ou urinário, né, renal. Aí você vai caracterizar a sepse, você já entra com antibiótico na primeira hora e provavelmente esse que vai tomar na primeira hora vai ser melhor do que 3. Agora, quem já está com quadro estabelecido, hipotenso, tomando soro, droga vasoativa, que chega para você e você fica com aquele desespero da primeira hora, a única vantagem de fazer antibiótico precoce é você tratar a infecção mais cedo. E eu, particularmente, concordo 100% que você tem que fazer o antibiótico o mais rápido possível, de preferência na primeira hora do seu atendimento, né? Para não ficar aquele negócio, não dá o antibiótico, tem que internar, porque aqui não vai, o convênio não vai pagar, aquela coisa que a gente vê que existe em tudo quanto é lugar. Não, faz a primeira dose e depois decide o caminho que vai tomar depois com os outros exames, né, com uma série de outras coisas. Então, procalcitonina, não uso para me dizer se tem infecção e, na maioria das vezes, a gente até suspende o antibiótico, porque clinicamente o paciente está muito bem, e aquela história de 48 horas sem sintoma nenhum, sem febre, com leucograma que voltou à normalidade e os bastões dentro da normalidade, hoje você pode tirar o antibiótico com segurança. Não precisa da procalcitonina para dizer que é seguro tirar, né? Se você tem dúvida, você continua. Já fez 7, já chegou em 10 dias e você está em dúvida, tudo bem, procalcitonina pode te dizer, se ela estiver normal, legal. Por que essa resistência a usar? Porque o ideal não é usar uma procalcitonina. O ideal é você usar no primeiro dia, usar no terceiro dia e ver o aumento dela, usar no quinto dia e ver a queda dela, e usar no sétimo dia dizendo que agora está normal. Aí ela te disse, opa, você tratou, tira. Você vai usar 4 doses de procalcitonina para dizer no sétimo dia que você, que já prescreveu só 7 dias de antibiótico, pode tirar? A clínica parece ser suficiente para isso. Então, procalcitonina hoje não é um consenso em usar para poder tirar antibiótico até o mais precoce. Precoce o dente está clinicamente bem, você acha que tratou a infecção, você tira o antibiótico e acompanha o paciente com vigilância infecciosa. Outra. Isso é um trabalho muito interessante, o que não se deve fazer, o que aumenta a mortalidade. Eu achei muito interessante. Uma, questão de antibiótico em excesso. Você já comentou aí. Outra, excesso de volume. Você já fez uma bela explanação. Terceiro, excesso de exame laboratorial como causa de anemia. Como vocês têm feito essas rotinas de laboratório no paciente crítico? Visando que uma das principais causas de anemia no paciente crítico é coleta de sangue de forma rotineira e frequente, tá? Sim. E isso é uma coisa que às vezes a gente passa despercebido e foi feito e levantado nesse trabalho. A importância de ter essa racionalidade. Vocês têm algum trabalho pensando nisso? E aproveitando, nível de corte para transfusão de concentrado de hemácia. Vou citar o André Japiatu do Rio, que é um colega nosso que fez doutorado dele em terapia intensiva, exatamente sobre esse assunto. E eu tive a oportunidade de ir em pacientes meus, que eram cirúrgicos, que eu tomei conta, de ter, às vezes, cortes abaixo de 6. Tá? Operei uma apendicite de uma senhora que estava 5,9, eu não fiz nada e ela evoluiu muito bem. O fato é o seguinte: ponto de corte de 7 hoje é aceito e deve ser seguido. Só que você comentou, não só a questão de todo dia tirar sangue, aquela coisa toda, o laboratório é uma máquina que mede. Então, no dia está 6,7. O cara esqueceu de fazer o concentrado, no outro dia está 7,1. E aí? Ontem estava 6,7, hoje está 7,1. Hoje você não faz, que está 7,1, e ontem você ia fazer 6,7. Então,
o que se vê é o seguinte: se você tem um paciente que estava com 8, 9 fica mais fácil, e ele caiu para 6,8, procura onde está sangrando e repõe sangue. Quanto? Um concentrado, para ele ficar com mais do que 7, a não ser que você tenha uma perda contínua e que você meça de novo esse hematócrito, hemoglobina, e ela caiu de 7,8 para 7 até de tarde, você vai fazer mais um concentrado. Então, como o concentrado aumenta 1,3 a 1,5, no mínimo 1,1, se você tem 6,4, mais 1,1 vai dar 7,5, está acima do corte de 7, eu acho que está de bom tamanho. Então, é mais evitar excesso de reposição por causa das 4 complicações que elas trazem, que é o TRIM, que é queda da imunidade, PACO, que é aumento do volume cardíaco e capacidade de fazer disfunção cardíaca, o TRALE, né, do sangue feminino, que pode trazer injúria renal, e as alterações de ABO e DU que esses pacientes podem ter, e, às vezes, o risco de fazer sangue trocado e essas coisas todas. Então, o sangue hoje é 7 por uma condição de definição, mas que paciente com nível de consciência adequado, diurese adequada, pressão adequada, com lactato normal, abaixo de 6,9 até 6,5, a gente não tem tanta angústia de fazer, não. Se é um paciente que está estável, a gente espera o hemograma de amanhã para ver se o laboratório não errou, e se realmente caiu mais ainda um pouco, aí, ou tem alguma alteração clínica, a gente costuma fazer. Mas, de novo, do ponto de vista da literatura, é 7. Obrigado, Cláudio. Cláudio, para a gente encerrar, só para a gente ouvir agora uma opinião sua, de uma forma geral. Hoje a gente tem visto também que as sedações na terapia intensiva têm tentado ser o mais individualizada, né? Drogas que têm menos depósito em tecido gorduroso para melhorar o despertar, drogas que têm menos efeito hemodinâmico, principalmente cardiodepressor, né? E, com isso, algumas situações multinodais de sedação. Hoje, como que você orienta e como você vê a sedação no paciente crítico? Não no paciente com SARA específico, que entra numa seara um pouco mais específica, né? Mas no paciente séptico, crítico. Como você tem visto as diversas drogas de mercado, seus benefícios e limitações no paciente crítico? Como você tem individualizado? Você tocou no assunto que eu realmente, às vezes, sou um pouco meio radical. Na época eu estava na Santa Casa, acho que foi por volta de 2008, 2010, meus pacientes não recebiam sedação em ventilação mecânica. E eu tirava eles, em média, com 3, 4 dias da ventilação mecânica. E tinha praticamente 0 infecção pulmonar num hospital que não tinha tanto recurso como naquela época a Santa Casa não tinha. E por que eu fazia isso? Eu fazia isso porque os doentes abriam os olhos, conversavam com a gente com a cabeça, e quando a gente saía de perto, eles fechavam os olhos e descansavam. E hoje a gente sabe que estava em Ra0 ou -1, que é o que todo mundo diz que tem que fazer. Aí veio um grupo, né, americano lá de Nova York, acho que é o Krebs, se eu não estou enganado, que, num congresso brasileiro lá do Sírio-Libanês, falou que a mortalidade aumentava muito e todo mundo saiu para evitar sedação. Mas ele deixou bem claro uma coisa, que era uma falha minha, que eu não fazia sedação, mas também não fazia analgesia. E o paciente precisa de analgesia, e essa analgesia pode ser uma seda-analgesia com morfina. Então, voltou-se a pensar na seda-analgesia e a mão da gente escorrega absurdamente. Hoje, a gente tem que entender que cada droga tem uma função. Função do benzodiazepínico: amnésia retrógrada, diminuir a ansiedade. Ponto.
Se você faz isso para o doente, doses mínimas, pequenas, ele pode ficar acordado, pode xingar você, pode levantar a perna, pode fazer o que for. Se você for estudar esse doente depois que eu for estudado, perguntar, você lembra que você ficou agitado? Não. Você lembra que você chutou o balde? Não. Você lembra? Não. Você acha que você foi bem cuidado? Sim, estou satisfeito. Ele não lembra de nada. Analgésico. A gente sabe que o opioide é um desastre para o nosso organismo, mas doses pequenas de analgésicos, como analgésico, né? Um pouquinho de sedativo, mas como analgésico, fentanil que seja, ou morfina que seja, são benéficos para o doente. Então, doses pequenininhas para ele não ter dor, porque a dor leva agitação. Ponto. Legal. Agora, eu tenho um paciente séptico grave, SARA, entubado na ventilação mecânica, não estou conseguindo ventilar ele. Legal. Vou fazer analgesia, posso pesar um pouquinho a mão, mas não muito. Vou fazer um midazolamzinho para ele não lembrar dessa confusão toda, porque ele não pode ser curarizado, que é isso que vai bloquear tudo e eu vou poder ventilar o doente, pelo menos por 24 horas, no máximo 48. Eu vou fazer a curarização, mas eu tenho que tirar dele a angústia dele estar percebendo isso. Então, eu vou fazer naqueles primeiros 2, 3 dias, talvez um pouco mais. Mas o que é um pouco mais? Os caras gastam, com esse negócio de 20 ml hora, 25 ml hora, de 150 miligramas num soro de 200 ou de 300, os caras gastam 20 a 30 ampolas de 15 miligramas de midazolam e depois quer, com 5 dias disso, o doente acorde sem agitação, sem tentar arrancar o tubo, sem essa confusão toda. Então, hoje, talvez a ventilação, que era o maior problema nosso no passado, hoje melhorou muito. Para mim, hoje, o maior problema nosso na medicina intensiva é sedação inadequada, excessiva e que traz uma série de complicações, tempo largo de ventilação mecânica, presença de pneumonia associada à ventilação mecânica, extensão do tempo de permanência hospitalar e na UTI e aumento de mortalidade. Então, hoje, a gente tem que começar a aprender para que serve cada um deles e não ficar fazendo, por exemplo, propofol no doente que começou a ventilar e que vai ficar 3, 4, 5 dias precisando de uma ventilação, para você fazer anestesia nele, mas depois, toda vez que você diminui, ele acorda porque está com dor, e aí você aumenta o propofol, e daqui a 3 dias você está tendo as complicações inerentes do uso de propofol e perde o doente por conta disso. Propofol tem suas indicações. Pior, dexmedetomidina, que agora o pessoal não tira paciente da ventilação mecânica sem fazer dexmedetomidina. Tem que se botar Precedex para todo mundo. Não tem que botar Precedex para todo mundo. Você tem que tirar a sedação e deixar o cara acordar. E outra coisa, o Vansan já fazia isso, Debacker e todos aqueles que foram os substitutos dele, e quando a Stephanie foi lá, ficou 3 meses com ele, ela ria, porque o cara estava lá com fentanil correndo na veia, midazolam correndo na veia, ele batia na testa do cara e falou assim, aí, companheiro, está tudo bem? Está tudo ótimo. Balançava a cabeça, fazia o dedão assim para cima, ó, legal, né? Aí eles tiravam o tubo do cara. E aqui no Brasil, o Espírito Santo está mudando, obviamente, não são todos, não estou generalizando, mas aqui, enquanto não tirou a última gota de midazolam, a última gota de fentanil, esperou 24 horas, não tira o tubo. Para que você deixa o sedativo? Para ele tirar o tubo e ficar tranquilo. É só por tranquilidade. Se você está usando demais, ele não vai ter nível de consciência. Aí, se não tem nível de consciência, você não pode tirar o tubo. Então, é uma coisa assim óbvia. Hoje, a gente usa muito mal todos os sedativos analgésicos e, inclusive, as substâncias que são utilizadas em anestesia, né? E a gente usa com uma forma muito simples de fazer, eu faço e resolve, é o que eu quero apagar o doente, quero anestesiar ele para poder ventilar. E, às vezes, ele não precisa de anestesia, ele precisa só de um ansiolítico e tirar o tubo, né? Então, essas coisas eu acho que são importantes. A coisa mais simples, né, Cláudio?
Bem mais simples, né? Não, legal, Cláudio. Eu fico muito feliz de poder ter participado desse momento com você, que é bonito e bom ouvir uma experiência, uma pessoa que está sempre buscando o melhor e de uma forma bem técnica. E você falou do Vansan, e acho que legal. Eu acho que a gente começou, todo o nosso trajeto hoje foi falando fluidoterapia de forma individualizada, monitorização de forma individualizada, droga vasativa individualizada, antibiótico. Ou seja, e aí cada vez mais que esse conceito dos fenotipos de sepse, né? Eu acho que o Vansan tem falado isso, né? Diversos fenótipos de sepse, onde cada vez mais nós vamos identificar o paciente que vai ter o seu fenótipo, e aí nós vamos tratar de uma forma ainda mais individualizada. O Vansan tem levantado isso, né? Isso é muito legal. Acho que tem muitas coisas boas, né? É fora do nosso tempo ainda, né? Mas, se Deus quiser, quem sabe, a gente chega lá em algum tempo, né? Que bom, que bom. Quem der daqui uns anos, vamos estar repetindo e falando sobre essas atualizações. Cláudio, muito obrigado. De coração, agradeço. É muito bom ter você aqui conosco, sempre brilhantando a nossa noite, sempre nos enriquecendo com o seu conhecimento. Uma boa noite. Bruno, com você. Ô, professor, muito obrigado, muito obrigado. Bom ver o senhor de novo e muito obrigado por ter ajudado a gente aqui. Marcelo, muito obrigado também. Obrigado e parabéns também para os dois, foi muito bom. Até para mim, que sou radiologista, acho que já estou apto para assumir um paciente com sepsis depois dessa. E é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, se alguém quiser se manifestar, aí estou à disposição. Estamos lá, que é um bate-papo, foi muito bom. Sim, com certeza. E, de qualquer forma, aproveitar enquanto o pessoal não manda as perguntas, agradecer demais o Marcelo. O Marcelo, ele contou uma mentira lá no comecinho, né? Porque o dia que a gente empilhou os títulos que eu tenho e os títulos que ele tem, eu percebi uma certa elevação do lado dele, sabe? Porque tem muito mais título que eu e tudo mais. Então, eu modestamente agradeço a consideração dele e adorei estar participando e revendo ele, né, que a gente tem se visto pouco ultimamente, né? Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aí participando junto com vocês, com você, Marcelo, e com esse pessoal daí de Cachoeiro, que eu gosto muito. Então é isso, gente. Aqui, muito obrigado. Professor, tivemos mais de 60 pessoas de forma simultânea. Foi muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Só para lembrar que nosso curso de ACLS está aberto a inscrições. Procurar na Casa do Cooperado lá, e a gente vai ter outros eventos durante esse ano também. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê na quinta-feira. O Dr. Maurício Cade vai falar para a gente um pouco também. Tá bom, gente? Abraço, fiquem com Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Boa noite aí para vocês, então. Bom ver, professor. Ficar com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.